Você já parou para pensar como a forma que percebemos o tempo pode ser crucial para uma vida boa e feliz? Segundo o físico Marcelo Gleisi, existem vários tipos de tempo. O tempo psicológico, que tem a ver com a nossa experiência subjetiva de tempo, ou seja, essa passagem que está acontecendo por aqui agora que você está assistindo esse vídeo, como é que você percebe como esse tempo passa, né? Esse é o tempo psicológico. Mas existe também o tempo físico, que é aquele tempo em que a ciência define medidas, né? Esse tipo de coisa. Existe também o tempo cosmológico, que é o tempo ligado à expansão do universo. Pois bem, gente, existem várias formas de pensar e entender o tempo, mas hoje vamos nos ater à nossa percepção subjetiva dele. Quer ver como o tempo pode ser bem relativo? Garanto que para um fã, as 2 horas e 58 minutos do filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, passa assim, ó, num piscar de olhos. Mas para alguém que não gosta desse tipo de filme, essa mesma quantidade de tempo vai parecer uma eternidade que não termina nunca. E a pessoa tá ali de forma, sabe, chata assistindo aquele filme que não parece que vai acabar daqui a 5 dias, enquanto que para você que gosta, aquilo foi nada. Você nem percebeu as quase 3 horas que se passaram. Isso acontece por um motivo muito simples. Nós, seres humanos, somos cativos do tempo e, sobretudo, da forma como percebemos sua passagem. Existem momentos desconfortáveis em que ele praticamente se arrasta e tudo que a gente deseja é que ele passe rapidinho, mas parece, sabe, que ele está ali e não vai passar nunca. Em outros momentos, felizes, é claro, né, parece que o tempo passa assim muito rápido e a gente queria segurar ele, parar para eternizar aquele momento tão alegre, tão bom, e o tempo passa tão rápido, né? Mas a realidade é uma só. Infelizmente, como dizia Cazuza, o tempo não para. E quando se vê, já são 6 horas. E quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, passaram 50 anos. Certamente, o tempo é, depois da nossa vida, o nosso bem mais precioso. E é por esta razão que demanda muita atenção, planejamento e cuidado. Todo mundo, em algum momento da vida, já se preocupou como vai gastar o seu tempo. Quer seja organizando seu dia, seu ano ou definindo metas para o futuro. Em função disto, é muito comum passarmos boa parte do nosso tempo relembrando o passado e planejando o futuro. Quase sempre o presente é negligenciado ou entendido como um momento de lutar para construir um futuro melhor. E é aí que mora o problema. Talvez você não seja desse jeito, mas boa parte de nós, seres humanos, passamos muito tempo de nossa vida perdidos, viajando no tempo, esperando por aquele momento futuro em que teremos as condições certas para sermos felizes. Teremos a casa certa, o relacionamento certo, o carro certo, o emprego certo. E aí você fica se projetando lá na frente, pensando, não, hoje eu estou aqui, estou batalhando, estou me dando mal, mas daqui a não sei quantos anos eu vou conseguir isso, isso e aquilo e vou ser feliz. E aí a coisa complica mais ainda quando você pensa desta forma. Quase sempre, fixar condições certas para ser feliz significa usar o tempo presente para sobreviver. Ou seja, o tempo da vida verdadeira, aquele tempo de alegria, de satisfação, ainda não chegou. É fácil perceber esse tipo de mentalidade em nosso cotidiano. Por exemplo, pense em um estudante do ensino médio que sonha em ser médico. Pensou? Beleza, então vamos lá. Ele termina os estudos e se matricula em um cursinho preparatório para esses aí, de vestibular, de Enem, esse tipo de coisa, para entrar lá naquela faculdade de medicina que ele tanto deseja. Vamos supor que ele é uma daquelas pessoas bem determinadas mesmo, extremamente comprometida com os estudos e pensando sempre no seu futuro. Neste caso, o presente é o tempo do sacrifício, é o tempo do esforço. Então, ele sobrevive esperando retomar toda a sua vida quando entrar lá naquela faculdade almejada. O problema, galera, é que quando você realiza um determinado sonho como esse, por exemplo, entrou lá na faculdade de medicina, você vai perceber que o mais difícil não foi entrar, é permanecer no curso, é conseguir se formar, sobretudo se você não tem uma vida financeira tão boa assim do ponto de vista da sua família lhe dá apoio, não é mesmo? Mas não termina por aí. Quando ele se forma, percebe que para aumentar suas chances na vida profissional, ganhar um pouco mais, concretizar tudo aquilo que ele sonhou, vai precisar fazer uma residência.
Com tudo isso em média, se passaram 10 anos. E agora que terminou esse período, ele quer aquela casa legal que ele tanto sonhou, aquela família maravilhosa. Quando finalmente estiver pronto para viver de verdade, ele já gastou muito tempo de sua vida apenas sobrevivendo, ou seja, apenas se sacrificando, pensando em tudo que está acontecendo ao seu redor, pensando em tudo que ele vivencia, apenas como meros passos para chegar até aquele futuro almejado. Só que quando chega o futuro almejado, o tempo já passou e você já está pensando num próximo futuro e fica, sabe, esse círculo vicioso que você não consegue quebrar, porque nada vai lhe satisfazer, nada vai conseguir preencher esse vazio, porque toda vez que você atinge um determinado patamar, você quer galgar outro. Toda vez que você concretiza um sonho, você percebe que ele era apenas um passo para concretizar um sonho maior e você está sempre sobrevivendo e sempre deixando de viver. Segundo Henri Bergson, o tempo de uma vida é a duração do presente. Ele é o que me interessa, o que vive para mim e, em resumo, é o que impele a ação. Dentro dessa perspectiva, o presente se manifesta pela sensação e movimento do que está acontecendo. Traçar metas para o futuro não significa que devemos sobreviver enquanto nos esforçamos para alcançá-las. Este tipo de mentalidade pode ser a fonte de diversos transtornos. Caso você seja do tipo que sobrevive no agora para viver o amanhã, lamento informar, mas existe uma grande possibilidade de que as condições necessárias para a sua felicidade nunca se concretize, pois quando o tão almejado futuro chegar, ele será o seu presente e você estará muito ocupado com o futuro para perceber que aquilo que você queria já é realidade, já chegou. Para que fique bem claro, o que estou problematizando aqui não é o fato de desejar e planejar o futuro, mas a incapacidade de viver o presente. Galera, presta atenção. O presente é onde a vida acontece e se não tivermos clareza disto, seremos sempre coadjuvantes de nossa própria história, esperando a reviravolta de um roteiro que não vai chegar porque somos nós que estamos escrevendo ele. É você que tem que mudar os rumos dessa percepção de tempo e fazer com que aquilo que você tem hoje tenha mais relevância na sua vida, no seu presente, porque só se vive no presente. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e, sobretudo, se inscreva no canal para me motivar a continuar produzindo conteúdo. Obrigado, gente. Um grande abraço.